Graças e paz. Eu quero, nessa noite, ler um texto, a palavra de Deus, que está escrito aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 1 até o 16, nós vamos estar lendo. Está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. No versículo 3, ele diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. No versículo 5 ele diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Eu queria dividir esse texto em duas partes, que é notório que ele é dividido em duas partes, né? A princípio aqui fala, sede, pois, Paulo falando aos Efésios, aos irmãos que estavam em Efésio, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Note que ele dá uma orientação, sede, pois, imitadores de Deus. Paulo não manda imitar a ele, porque Paulo, ele era imitador de Cristo. Então, ele dá aqui uma recomendação, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, né? Então, ele dá aqui uma recomendação, sede, pois, imitadores de Deus. Paulo não manda imitar a João, Paulo não manda imitar os irmãos antepassados, aqueles que passaram, enfim. Paulo fala, sede, pois, imitadores de Deus. Em outras passagens, Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu imitei a Cristo. E é bastante interessante isso, por quê? Porque ele aqui fala que o exemplo não é ele a ser seguido. O exemplo a ser seguido, o exemplo a ser imitado, o exemplo a ser copiado é Deus e não os homens. É porque as pessoas hoje são tão desacreditadas dos homens de Deus, né? Existe uma pesquisa que foi feita que a segunda classe desacreditada são os pastores. A primeira são os políticos e a segunda são os pastores, homens de Deus, homens que foram levantados, né, para pregar, para ensinar o evangelho. E a gente vê hoje, infelizmente, eu falo isso com um pouco de tristeza no meu coração. Por quê? Porque nós deveríamos ser o exemplo para a nossa geração, para essa juventude, enfim. Mas, infelizmente, a corrupção, ela não está só lá em Brasília. A corrupção também hoje está dentro das igrejas.
Eu acredito que a corrupção ela está no coração do homem, do ser humano, e é por isso que a corrupção ela existe em toda parte. Nós precisamos orar a Deus para que a corrupção saia, né, do coração dos homens. Os homens se tornaram corruptos, enfim, eles são capazes de vender a sua própria alma por causa do dinheiro. A Bíblia nos fala que o amor ao dinheiro, né, é raiz de todos os males. Então, quem ama o dinheiro, a Bíblia fala que nunca vai enriquecer. Nunca vai enriquecer. E tem pessoas que ela ama o dinheiro, ama a riqueza, ama a fama, ama a ostentação, né, que hoje é uma palavra mais moderna, que é a ostentação. Mas a Bíblia nos fala assim, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? As pessoas elas estão ganhando, estão conquistando as coisas desse mundo, estão conquistando a riqueza, a fama, enfim, mas elas estão perdendo a salvação delas, que é o que mais nós temos precioso, é a nossa salvação. Eu sei que muitos não se importam por isso, muitos não creem nem nisso, né? Não estão preocupados com salvação. Muitas pessoas elas acham que isso é evolucionismo dos crentes, enfim, mas a Bíblia nos fala, até o texto que nós acabamos fala, né? Ele fala aqui no versículo, ele fala assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, ele fala que os filhos da desobediência à palavra de Deus, não sejam os vossos companheiros. Ele fala isso aos santos, aos eleitos, aos escolhidos de Deus, porque hoje é muito fácil, é muito mais fácil as pessoas serem enganada por um espírito maligno, de pessoas usadas por um espírito maligno, do que ser convencida pelo Espírito Santo a andar na luz. Como ele fala, sede, pois, imitadores de Deus. Então nós temos que imitar a Deus, copiar as coisas de Deus, e não as coisas dos homens, não as coisas desse mundo, porque o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas a Bíblia fala que a palavra do nosso Deus, ela subsistirá eternamente. Então, Paulo, ele aqui dá essa orientação, né, à igreja de Éfeso, né, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, como filho amado. Como filho amado, você tem que imitar o teu pai. O filho sempre copia o pai. O filho sempre se espelha no pai. O pai é o herói dele, o pai é o amado, enfim. Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Eu posso ver Deus nas pessoas, nas atitudes das pessoas, no amor das pessoas. Eu não preciso ver Deus, eu nem preciso sentir Deus. Eu tenho que crer que verdadeiramente Ele existe e Ele é galardoador, ou seja, Ele é premiador daqueles que o buscam. Se nós prestássemos mais atenção nas coisas que nós temos ouvido, nas coisas que nós temos visto, nós íamos ver que verdadeiramente Deus ele tem se manifestado através dos seus filhos. A gente olha algumas pessoas e a gente vê, nossa, aquele rapaz é um rapaz de Deus, aquela menina é uma menina de Deus, pelas atitudes, não é? Pela vestimenta. A própria palavra diz que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E um servo de Deus ele é conhecido pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela maneira como procede, como age, como enfrenta as dificuldades, as adversidades. Então, verdadeiramente, isso vai testificando que nós somos filhos de Deus, pela fé que você tem, pela paciência que você tem, pela perseverança, pela insistência, pela linguagem, né? Que a Bíblia nos fala que o cristão ele tem que ter uma linguagem sã e irrepreensível.
A linguagem do cristão não pode ser uma linguagem mundana, uma linguagem cheia de gíria, não. Não é que a gente busca palavras, não, mas somos transformados pelo Espírito. E eu creio que na medida que a gente vai lendo, que a gente vai aprendendo, até a nossa linguagem, ela vai sendo transformada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para promover, né, a fé do seu irmão, a edificação do seu irmão. Isso que a Bíblia nos ensina. Que nós temos que fazer e saber que o Evangelho não é complicado. A gente é que complica tudo. É tudo tão simples. É só a gente ler pausadamente a palavra e dizer assim, sede, pois, imitadores de Deus. Olha quem Paulo está mandando você imitar. É a mim? Não. É o pastor da igreja? Não. Ele fala assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você tem que imitar a Deus, copiar a Deus, seguir o exemplo de Deus, o modelo de Deus. O próprio Jesus, ele veio em carne para que nós seguimos seu exemplo. Ele foi exemplo. Como filho, ele foi exemplo. E ele era o próprio Deus. Ele veio em carne para mostrar, para provar que como homem era possível viver na terra mesmo em meio ao pecado, em meio à imundície, é possível a gente ser santificado, porque nós somos santificados por intermédio de Cristo e pela sua palavra. Então, eu fui separada. A santificação é a separação, é quando nós somos chamados para sermos separados desse mundo. Nós somos o exemplo, você é o exemplo. Nós seguimos o exemplo de Cristo. Ele veio em forma de carne, né? Para nos mostrar que é possível, sim, levarmos uma vida em santidade, uma vida longe do pecado, uma vida longe de todas essas coisas que nós temos presenciado com os nossos olhos. Amém? Então, sejamos como filho da luz, andai como filho da luz e não o quê? Como filho das trevas. Você é filho da luz. Como filho da luz, você tem que andar como filho da luz. Como anda o filho da luz, né? O filho da luz, ele anda imitando a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. Então, essa é a nossa palavra. Para você ser o imitador de Deus. Como é que eu posso imitar Deus? É só você olhar para Jesus. É tudo tão simples, né? É só você olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Foi o que eu mais escutei em toda a minha vida. Porque se você olhar para o homem, você não caminha. Mas se você olhar para Cristo, você caminha e você consegue vencer todas as artimanhas que o inferno tem armado. Então eu deixo essa palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Seja, pois, imitadores de Deus. Amém? E a quem você tem imitado? Às vezes a gente imita o irmão, imita o amigo. Meu marido me traiu, vou fazer igual a minha amiga. Agora a minha vida vai ser assim porque a minha amiga foi traída e ela fez isso, eu também vou fazer. E a gente começa a imitar coisas erradas. Um erro não vai sustentar outro erro. Muito pelo contrário, só vai realmente trazer mais confusão, mais complicação para a sua vida. É dever nosso se colocar longe do pecado. E tem pessoas não, que elas são atraídas ao pecado, ao espírito. Não é isso que eu quero para a minha vida. É muito triste você receber um rótulo, olha, aquela ali é a Maria, né, vai com as outras. Não, aquele dali é um galinha, né? Até me perdoe por essa palavra, uma expressão antiga, mas essa expressão que era usada, né, lá no passado para identificar um homem que saía com um todo, que era mulher. Mas nós somos imitadores de Deus. Não imite a esse mundo, não copie esse mundo, as novelas, né? Esse reality show, gente hoje que aplaude, né? Aplaude a Anitta, aplaude a Jojo, aplaude a Gretchen, né? Tem pessoas que imitam essas mulheres porque acham
bacana o jeito delas ser. Gente, isso é horrível, isso é ridículo, é feio, é baixo, enfim. Embora a vida delas, eu não estou criticando a vida delas, né? Cada um vive a sua vida do jeito como quer viver, mas como cristã, como serva de Deus, eu estou transmitindo a palavra de Deus, não é a minha palavra, porque essa palavra que hoje está sendo enxertada no teu coração também é para mim também. Ela não é só para aqueles que ouvem, mas também para aqueles que pregam. Porque não adianta eu ensinar você e não ensinar a mim mesmo, né? A Bíblia nos fala assim, a Bíblia fala assim, tu que ensinas ao trem e não ensina a ti mesmo. Então nós temos também que nos ensinar primeiramente. E não somente vir aqui falar do Evangelho, mas também viver o Evangelho. Não é viver do Evangelho, mas é viver o Evangelho. É viver aquilo a qual nós pregamos. Amém? Gente, que essa palavra possa fazer a diferença na tua vida, no nome santo de Jesus. Amém.